Olá! Nesta primeira aula, vamos discutir os principais estados físicos da matéria. Os principais estados são três: sólido, líquido, gasoso. Nessa fotografia, eu tenho representado os três estados. O estado sólido, que eu posso aqui destacar o gelo, que é água sólida. O estado líquido, que é aqui, estado líquido, e o estado gasoso, que a gente não consegue enxergar, mas ele está representado na atmosfera. Então, aqui eu tenho o líquido, o sólido e o gás. Características dos estados físicos, características macroscópicas, que a gente consegue verificar. No estado sólido, o volume é fixo e a forma também. Ah, mas como assim? Bom, aqui eu tenho um cubo que tem um certo volume, ou seja, ele ocupa um certo espaço. Independente do frasco que eu adicionar esse cubo, o volume dele não vai mudar, e nem a sua forma. Então, no caso do sólido, a forma e o volume são fixos, independe do frasco. Líquido. Volume é fixo. Ah, mas como assim? Se eu tenho um frasco com 1 litro de água, se eu adicionar esse 1 litro num galão de 10 litros, o volume continua sendo 1 litro. Então, o volume de um líquido ele é fixo, só que a forma não. Por exemplo, o líquido ele tem o formato desse frasco. Se eu pegar esse conteúdo e colocar num frasco redondo, ele acaba adquirindo um formato redondo. Então, um líquido, ele ocupa o volume do frasco, o líquido ele adquire a forma do frasco, só que o volume dele é fixo. Para um estado gasoso, o volume é variável e a forma também. O volume e a forma de um gás é sempre o do recipiente. Se eu tenho aqui um frasco, volume do frasco 10 litros. Se eu pegar esse gás e colocar, ele vai ter um volume de 10 litros e vai ter o formato do frasco. Então, sólido, o volume e a forma é fixa. Líquido, volume é fixo, mas a forma é do recipiente. Gás, volume e forma do recipiente. Vale destacar que líquido e gás são fluidos, eles fluem, já um sólido não. Agora, essas características que eu discuti são características macroscópicas, elas estão relacionadas com a nossa percepção. Só que agora eu posso ter um modelo para explicar essas características microscopicamente. Bom, hoje a gente aceita que toda matéria é formada por partículas. Como é que eu posso, então, justificar essas características usando o modelo particulado? Olha para essa figura aqui. Então, aqui eu tenho o mesmo sólido, o mesmo líquido e o gás. Se eu pudesse enxergar as partículas que compõem o estado sólido, eu enxergaria algo assim. Cada bolinha é uma partícula. Por exemplo, vamos supor que isso é um cubo de gelo. Cada bolinha é uma molécula de água. No caso do estado sólido, essas bolinhas, eu vou chamar de partículas, essas partículas elas estão unidas e organizadas, extremamente organizadas. No caso de um sólido, a gente chama isso de retículo cristalino. As partículas no estado sólido, elas têm apenas movimento de vibração. Por exemplo, essa partícula que está aqui embaixo, ela não consegue, nas condições normais, subir até aqui. Não consegue. Ela consegue apenas vibrar em torno do eixo, mas ela não tem movimento de translação. Ela não consegue sair de um ponto e ir para outro. No caso do estado sólido, as partículas elas têm posições fixas. Elas apenas vibram no seu eixo. Estão unidas e organizadas. Já no estado líquido, elas estão
essas partículas, elas estão unidas, continuam ainda unidas, mas elas têm um movimento. Por exemplo, essa partícula aqui no estado líquido, ela consegue sair e vir para cá. No estado líquido, uma partícula consegue rolar sobre a outra, daí a fluidez. Então, você tem um movimento maior. Elas estão unidas, mas elas também, uma outra característica do estado líquido, elas perdem completamente a organização. Diferente do estado sólido, em que as partículas estão unidas e organizadas, no estado líquido elas estão completamente desorganizadas e possuem um movimento de translação. Isso justifica o porquê que um líquido ocupa a forma do frasco, porque pelo fato de ser fluido, ele acaba fluindo, né, preenchendo o fundo do frasco. Um gás. No gás, as partículas estão completamente afastadas, completamente, e desorganizadas. É uma situação, é um estado caótico. Cada partícula vai para um sentido completamente aleatório. Isso justifica por que um gás ocupa todo o volume do frasco. Se eu tiver aqui, por exemplo, eu estou observando essa partícula. Se eu for observar o movimento, é um movimento aleatório. Ela vem para cá, bate, vem para cá, vem para cá. Ela começa a andar por todo o volume do frasco. Isso é característico do estado gasoso. Então, sólido, partículas unidas, organizadas. Líquido, unidas, mas desorganizadas. No caso do gás, completamente afastadas. Geralmente, a união no estado sólido é maior do que no estado líquido. No estado líquido, as partículas estão unidas, mas elas estão um pouquinho mais afastadas. Já no gás, completamente afastadas. Eu falei que geralmente porque na água isso não acontece, mas é só na água. Vamos pensar num caso geral. Vamos pensar num sólido, líquido, gás, sei lá, por exemplo, ouro. Então, no ouro, no estado sólido, as partículas estão bem unidas. Quando a gente, então, tem ouro no estado líquido, elas estão unidas, desorganizadas, mas um pouquinho mais afastadas. E no estado gás, completamente afastadas. Tudo bem?